O avião é ligado e logo ruge pela pista. Você olha pela janela e seu coração está acelerado. Que emoção sair de férias! Finalmente! Somente quando você está acima das nuvens a quase 11 mil metros é que você se levanta para se alongar. Você olha para o corredor e percebe que a porta do cockpit está aberta. Para o seu horror crescente, você percebe que está completamente vazio. O piloto está cochilando em algum lugar, foi fazer uma pausa para descanso, ou não há ninguém voando essa coisa. Você pergunta à comissária de bordo, que lhe diz a verdade. O avião é totalmente automático e não há nada que se possa fazer. Aviões pilotados de maneira automática por completo não são mais coisas de ficção científica, eles já existem. Muitas empresas dizem que voos de passageiros sem piloto são simplesmente um caso de quando e não de se. A questão está em convencer o público em geral de que eles são seguros. Alguns não percebem que, uma vez que o sinal do cinto de segurança tenha sido desligado, seu típico jato de passageiros provavelmente já está voando sozinho. O piloto automático pode até subir, descer e dobrar conforme as instruções. Já somos levados por um sistema automatizado, nós simplesmente não percebemos até que ponto. Um avião comercial já pode pousar sozinho, embora seja complicado de configurar. Atualmente, 2 pilotos bem treinados ainda precisam estar no cockpit, por enquanto. Muitas empresas, como a Merlin Air, têm testado pequenos aviões bimotores no deserto de Mojave para voar automaticamente. A Airbus realizou sua primeira decolagem totalmente automatizada em dezembro de 2019, embora houvesse 2 pilotos no cockpit apenas por precaução. Algumas empresas estão desenvolvendo hardware e software para adaptar aviões mais antigos. O objetivo é replicar tudo o que um piloto pode fazer através de um conjunto de sistemas de computador. A barreira, dizem eles, é humana e não técnica, a boa e velha falta de confiança. O termo técnico para medo de voar é chamado de aviofobia. Afeta milhões de pessoas, até 40% de todas as pessoas que viajam de avião. Elas ainda voam, mas simplesmente não se sentem muito bem com isso. Entre 2,5% e 5% da população é tão ansiosa que não aceita voar. E, no entanto, as estatísticas revelam continuamente que voar é um dos meios de viagem mais seguros, com quase 95% das mortes por transporte nos Estados Unidos ocorrendo nas estradas. Se você voasse 800 km todos os dias durante um ano, o risco de fatalidade ainda seria de apenas 1 em 85 mil. Ou, para simplificar, para o estadunidense médio, o risco de um acidente grave é de apenas 1 em 11 milhões. Há chances muito maiores de ser atingido por um raio. As empresas podem ajudar, oferecendo exercícios de respiração e outras estratégias para fazer com que seus clientes se sintam mais confortáveis. É surpreendente que as companhias aéreas ainda não tenham implementado uma variedade de programas para fazer com que os passageiros se sintam mais relaxados. Afinal, muitos desses acidentes aéreos são causados por erro humano. A automatização pode ser uma opção mais segura. Então, existe o outro argumento de que são necessários humanos para criar os sistemas automatizados. Não há dúvida de que aeronaves totalmente autônomas em breve estarão funcionando normalmente. À medida que a população cresce e nossas vidas se expandem, haverá mais necessidade de viagens mais rápidas e eficientes. Muitas pessoas dependerão de táxis voadores para contornar ambientes agitados. Eles já existem. Podem cobrir distâncias curtas e potencialmente viagens longas. Eles podem percorrer a mesma distância que um carro em um quarto do tempo. São muito parecidos com helicópteros, na medida em que são capazes de decolagem e pouso verticais, conhecidos como VTOL, tornando-os capazes de pousar e decolar de praticamente qualquer lugar. Eles também serão construídos com mecanismos mais silenciosos para manter a poluição sonora baixa, melhor do que um trem chacoalhando pela janela do seu quarto. Também usam sistemas de propulsão elétrica que manterão as emissões baixas. Nunca mais teremos engarrafamentos sem fim e excesso de fumaça. A diferença com os táxis aéreos é que não tem piloto, e o destino é programado desde o início. O desafio para os projetistas é como operar em ambientes com inúmeras estruturas, como edifícios e pontes, e como navegar com obstáculos em movimento também, como outras aeronaves e até bandos de pássaros. Enfrentar uma variedade de condições climáticas também pode criar possibilidades complicadas e até perigosas. Supertempestades, tempestades de poeira, neve, rajadas de vento e até tornados podem representar problemas reais. Não é como se você pudesse instruir seu taxista a fazer um caminho diferente. Ou seremos capazes de fazer exatamente isso? Talvez pudéssemos dizer verbalmente para o sistema fazer um desvio do caminho programado?
Essa é a mesma situação para os aviões, particularmente em termos de clima e turbulência do ar. Ainda há muito mais trabalho a se fazer. Os táxis aéreos só podem acomodar um número limitado de pessoas, embora se projete que voos de curto alcance possam transportar até 14 pessoas. Há tanta confiança nesses veículos que uma startup, a Skyports, em Melbourne, Austrália, quer começar a operar uma base nacional de táxis aéreos em larga escala até 2025. Outras grandes corporações também estão na corrida do táxi aéreo, como a Boeing, a Airbus e a Toyota. Com aviões maiores já capazes de voar sem piloto, você pode estar se perguntando por que isso já não está acontecendo? As pessoas certamente se acostumarão com a ideia. Existem alguns obstáculos. Ainda há regulamentos a serem elaborados. Empresários estão dizendo que os reguladores estão acompanhando e que os táxis aéreos autônomos podem ser uma indústria multimilionária em apenas 2 décadas. Nem todos os especialistas concordam que a tecnologia é confiável. Alguns pilotos também afirmaram que os automáticos podem ter eventuais problemas de funcionamento e que alguém deve estar lá para assumir o comando quando algo assim acontecer. Eles também apontam para eventos climáticos que não podem ser previstos e exigem a velocidade da intervenção humana. Você também pode argumentar que os pilotos vão dizer coisas assim porque não querem perder seus empregos, e quem pode culpá-los? No entanto, eles não estão errados. O Boeing 737 MAX, por exemplo, teve as suas operações suspensas em 2019, após 2 acidentes bem conhecidos, um na Indonésia e outro na Etiópia. A razão, em sua forma mais simples, foi devido a falhas no programa de estabilização de voo. Incidentes como esse só reforçam o medo. Embora os pilotos digam, com razão, que tiveram que intervir quando os sistemas de computador não funcionaram corretamente, por outro lado, houve falhas documentadas porque os pilotos não confiaram em seus sistemas e ignoraram os avisos. Há também um fator muito importante a ser levado em conta. Pesquisas sugeriram que, sem pilotos, as companhias aéreas podem economizar 35 bilhões de dólares por ano. Isso é muita motivação. Independentemente disso, a indústria está mudando e há um aumento no desenvolvimento a cada ano. Sensores sofisticados, câmeras melhoradas, sistemas de autoaferição. Apesar desses avanços, no entanto, perguntas básicas ainda não foram totalmente respondidas. O que o piloto automático faria se houvesse uma emergência? Poderia definir automaticamente um local para pousar com segurança? Poderia fazer um pedido de socorro? E como ele se comunicaria com o controle de tráfego aéreo? Essa incerteza é o que deixa as pessoas com medo. Precisamos olhar para os drones para ver o que já é possível. Seja operado através de um smartphone ou pelo controle remoto do drone, eles estão se tornando mais comuns e realizando uma série de tarefas. Desde filmar baleias até entregar encomendas e realizar serviços de inteligência de longo alcance. Eles mapeiam terrenos inacessíveis e usam sensores térmicos para operações de busca e resgate. Podem até deixar suprimentos em situações de desastre. Eles estão literalmente salvando vidas. Seu uso triplicou de 2019 para 2021 e espera-se que o faça novamente até o final de 2022. É uma tendência. Se fossem pessoas, seriam superestrelas. E, no entanto, nada disso é realmente novo. Há mais de um século, os britânicos desenvolveram veículos aéreos não tripulados, ou VANT. Eles conseguiram pilotar um monoplano controlado por rádio em 21 de março de 1917. Outros protótipos foram desenvolvidos ao longo das décadas, e na década de 1940, milhares de drones sem piloto, ou aviões a rádio OQ-2, como eram conhecidos, foram construídos. Muitas variações têm sido usadas desde então. Os entusiastas do modelo usam aviões de brinquedo controlados por rádio há décadas. Os drones continuam a crescer em popularidade devido ao seu alto nível de conveniência e eficácia. Por essas e outras razões, os avanços tecnológicos continuam a uma velocidade vertiginosa. E, no entanto, todo o seu potencial não foi alcançado, nem de perto. Se os drones podem ser usados para coisas tão extraordinárias, imagine o que aviões sem piloto poderiam fazer. Literalmente, o céu é o limite. Embora muitos ainda estejam com medo, a humanidade já voa há mais de 100 anos. A tecnologia existe. Depende se o público está pronto, de certa forma, para dar o salto necessário em direção ao futuro.